E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Bando de Loucos, pessoal. Canal esse voltado para as principais notícias do Corinthians, né? Então se inscreve, deixa seu like, compartilha o vídeo. Pois é, informações aí depois de mais uma derrota, né? 3-0 para o Cruzeiro no Mineirão. E mais uma vez o Corinthians não jogou nada, né? Preocupa seu torcedor, né? Corinthians na zona de rebaixamento. Jogo que você não viu a evolução da equipe, né? Corinthians sem treinador. E agora também tá surgindo outro nome, né? Augusto Melo. Tá apaixonado, tá gamado, né? Como é que se diz? Por Carille, né? Aí surgiu a informação aí que Dorival, né? Uma das informações, Dorival tá balançando na seleção brasileira e pode ficar desempregado. Seria um bom nome para dirigir o Corinthians, né? O que é que você acha aí, pessoal? Ficou curioso? Então fique no vídeo até o final. Já quero deixar aqui créditos ao vídeo, né? Ao Band Esporte, link na descrição, onde ele traz esse tema. Traz o debate do jogo, né? Como foi o jogo do Corinthians. Foi um jogo péssimo, mais um jogo ruim. E a gente espera, pessoal, o Corinthians sair dessa situação, né? O Corinthians é grande, o Corinthians é gigante. E aqueles que colocaram o Corinthians nessa situação têm um mínimo força de vontade, né? Para colocar o Corinthians no lugar dele novamente, né? E disputando títulos, né? Não disputando zona de rebaixamento, né? Pois é, vamos acompanhar o vídeo aqui. Volto a lembrar sempre, né? Minha opinião, deixe no final do vídeo. Créditos, o vídeo, Band Esporte. Pessoal, o Corinthians precisa sair dessa situação, né? Claro, a torcida apoia a todo momento, né? Mas para isso precisa dos dirigentes ter força de vontade também, né? Não é só o torcedor. Então, sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. Vamos lá. Suposta agressão do Augusto Melo a um torcedor. Fato é que o Corinthians toma, assim, não deu nem pra, né, achar que pudesse, né, não jogou nada. Tem algumas coisas interessantes. A frase do Romero, ela pode ter passado despercebida para muita gente, mas ela fala: temos que melhorar tudo como clube. Não só os jogadores. E fala diretoria e tal. Então, eu acho que é alguém que conhece pouco o Corinthians ou não? De 14 a 19 e de 23 de 22 a 24. O cara tem quase 10 anos de Corinthians. E ali é um pedido que ele faz. Ali é quase que um grito de desespero dele também. E é muito importante. O Rafael, que aparece aí, Larúcia, ele levou um auxiliar, que era o auxiliar dele no 17, depois no 20. Os dois, só para vocês terem uma noção do que está acontecendo com o Corinthians, há 8 dias atrás, esses dois não sabiam nada que acontecia da existência do CT do profissional. E eram os dois que estavam na beira do campo. Ou seja, eles não conhecem os jogadores, os processos, o jogador que está bem, o jogador que está mal. Na quarta-feira o Rafael levou o Mauro para o banco, o Mauro da Silva, que é o observador, que tem 20 anos de clube, de 20 anos de CT do profissional, que conhece os jogadores de todos os jeitos e tipo, o jeito que o cara está bem, está mal. E aí, já no segundo jogo, o Rafael já falou: não, vou levar meu auxiliar. E aí já quer levar o auxiliar. Então ficaram dois caras no banco que, eu repito, há 10 dias não faziam nem ideia como é o ambiente do CT do profissional. Não conhece os jogadores, não conhece nada, nem sonhava em participar de uma Série A do Brasileiro. Então o Cruzeiro ganha sem jogar tão bem. Eu nem acho que o Cruzeiro fez um grande jogo. Eu não acho, de verdade. E foi 3-0 e poderia ter sido 4-0. Teve o gol anulado, que é bastante discutível. Basicamente a sola, não é nem o pé, né? É a sola do pé do Ranieri que estava impedido. A arbitragem não dá no campo e o VAR tira o gol, que seria o empate. Eu acho que até mudaria bem, né? Final do primeiro tempo. E aí, além de não fazer 1-1, ainda tomou esse 2-0 no finalzinho do primeiro tempo. Aí meio que acaba, né? Volta, ainda toma o 3-0, acabou o jogo. E repito, o que mais deve ser preocupante para o torcedor corintiano é o fato, muitas vezes, do adversário da Série A sequer estar precisando jogar bem. Porque se você pega um adversário que fez uma bela partida, você vê o outro time se portar taticamente, fisicamente, você fala: cara, hoje o que esses caras jogaram, com todo o respeito, mas não tem como. O Palmeiras jogou o seu melhor contra o Corinthians? Também não. Estava cheio de problema, acabou com 200 laterais, nem jogou tão bem, e 2-0. Ontem o Cruzeiro nem jogou tão bem, 3-0. Porque é um time que basicamente conta ali com o ambiente do seu estádio para poder atemorizar um pouco o adversário, para o adversário também não crescer tanto lá, e você vai somando ponto. Mas fora de casa,
é um Corinthians que não consegue praticamente arrumar nada nunca, tanto que dos 12 pontos, 10 foram lá em Itaquera. E detalhe, ontem completou 606 dias, 55 rodadas que o Corinthians não ganha 2 jogos seguidos, cara. Cara, nós estamos falando de um clube desse tamanho que há 600 dias não ganha 2 seguidas. Sabe o que o São Paulo acabou de fazer? 4 seguidas? O Corinthians não faz 2 há 600 dias. São 55 rodadas. Dentro, fora, contra o time de Marte, de Plutão. Aí você fala, isso é coisa para quem tá subindo agora, sei lá, o Juventude subiu. Ganhar uma, empatar outra, perde 2, empata. Normal, acontece. O Vitória. O Corinthians não ganha 2 desde novembro de 22 com o Vitor Pereira. Então, realmente, os dirigentes apequenaram a instituição, apequenaram o clube e colocaram o Corinthians na segunda prateleira do futebol brasileiro. Lance de treinador está muito difícil, o Corinthians não sabe o que faz, Augusto Melo não sabe o que faz, a não ser discutir com o torcedor do Cruzeiro que foi tirar um barato e perder ali a cabeça de ir para cima. E eu não vou entrar no mérito aqui, sinceramente, gente, me desculpa. Não foi só um tapa, não foi soco, foi só um tapa, pouca força. A liturgia do cargo pede para um presidente do Corinthians, de uma empresa de 1 bilhão de faturamento, não ir lá dar um tapa na cara de um torcedor porque escutou uma bobagem. Entra pro seu túnel, vai pro vestiário e tudo bem, cara. Ou deixa pro segurança, resolve aí para mim. Ele não pode fazer isso. E aí, de acordo com o delegado, ele se evadiu do estádio. Não ia acontecer nada, de ser preso, nada. Mas para não dar depoimento, o delegado disse, a gente tem as imagens do circuito e ele mais um segurança se evadem do... Fica feio, né? Um presidente do Corinthians se evadindo do estádio no pós-jogo. Você imagina os jogadores lá esperando a resolução do caso, porque quem foi representar ele na delegacia é um funcionário que, na verdade, não tem cargo oficial no clube, que é só um funcionário dele. A gente chama ele de braço direito do Augusto, mas cargo oficial ele não tem. Foi ele que lá na delegacia conversar com o delegado. Aí os jogadores estão lá no ônibus esperando para voltar para casa. Tem lá um representante do clube falando em nome do presidente que saiu evadido do estádio. Então, tá tudo muito difícil, tudo muito complicado. Fica a frase do Romero para todo mundo, precisamos melhorar como clube. Praticamente uma semana aí sem treinador, sem muita perspectiva, dando murro em ponta de faca. Pode ser Carille, não pode ser. O Carille não sai põe um pé em cada canoa, fica um pé no Santos ou no Corinthians, mas o Corinthians não faz proposta, não quer pagar multa, e o Marcelo Teixeira fica ali esperando, paga a multa se você quiser, e aí o Corinthians vai ficando sem treinador. É uma situação muito complicada, e quarta-feira é só o Vasco, um time certamente São Januário lotado, um torcedor mais confiante, empolgado. Complicado demais a situação do Corinthians. O Fernando Gotti aqui, corintiano, fala: Vessone, hoje o Corinthians não é um time grande. Essa é a nossa realidade, amigo. Isso é bem triste. E o Oswaldo Carvalhais, Massa, fala: no atual momento, nenhum time precisa jogar bem para ganhar do Corinthians. Jogando o mínimo já leva os 3 pontos fácil. Foi o que o Vessone falou. Foi um pouco isso ontem, né? Não foi um super jogo do Cruzeiro e tal. Cara, assim, diante do relato do Rodrigo Vessone, assim, me causa um certo... A palavra é difícil de achar. Eu queria achar, mas não queria usar, porque ele é meio pesada para a hora do almoço. Mas me dá uma certa angústia, sabe? Não é essa palavra, ela é mais pesada, de ver o que os dirigentes fizeram com esse clube, né? E como ele piorou na mão do Augusto Melo. Ele conseguiu piorar depois todo o fracasso das administrações anteriores. Este número, quase 2 anos sem ganhar 2 jogos seguidos, isso é um exemplo, né, de como você pode se maltratar e se boicotar. Não tem outra explicação. O Corinthians vai à polícia por causa de patrocínio, o patrocinador pede para ir embora, manda o treinador embora, não tem outro para pôr no lugar. Quarta-feira tem jogo contra o Vasco, fora de casa, não tem treinador. Aí a delegação não pode vir embora porque tem uma pessoa que vai lá falar com o delegado, e o presidente fugiu, foi embora, não quis ficar no ônibus, não foi na delegacia, não assumiu. Meu Deus do céu, o jogador vai olhar para tudo isso e vai fazer o quê? Como que o jogador vai entrar em campo contra o Vasco
quarta-feira, cara, diante disso, com um treinador que tá aí, tá ajudando lá, fazendo o que ele pode, né? Meu, é impressionante. O Corinthians não consegue pensar no curto, no médio e no longo prazo. Entendeu? Então é uma situação desesperadora. Acho que o torcedor do Corinthians nesse momento está desesperado. E uma coisa que as palavras ajudam a gente a entender, né? Esperança é algo que você espera que venha, né? A palavra é doce, a palavra é legal, mas a desesperança também é uma palavra que tira o torcedor do rumo, cara, porque não há caminho, não tem um caminho. Qual é o caminho que o Corinthians vai seguir para os próximos dias, né? Quando parece que encontra um caminho, pelo menos na gestão, né? Dois caras que vieram dar entrevista, o Fred Luz e o diretor financeiro, que se expressam bem, que falaram bem. Foi no ano passado, né? A entrevista aconteceu, de tanta coisa que a gente veio. Você entende, cara? É um ralo, velho. É um ralo, é um enorme ralo. E vaza água o tempo todo. É desesperador, cara. Desesperador. É como na vida da gente. O cara tá sem trampo, quebrou a torneira, só o filho tá com problema, com saúde, não tem plano de saúde, precisa ficar na fila do SUS. É meio desesperador, cara. O Corinthians está nesse nível. Entende? Então, o jogo passa a ser um mero detalhe, né? Tomou 3, podia tomar 4, podia ser 3-1, 4-1. Enfim, o Corinthians está num lugar que ele cavou, que ele se colocou lá, né? Que é difícil tirar agora. Como é que vai tirar? Quem é que vai tirar? Aqui, ó, Arnaldo. Uma mensagem boa aqui. Do Matheus Basso. O terceiro gol do Cruzeiro é de que time que vai cair? Time muito desatento. Ali já estava perdido o jogo, né? Tava 2-0, tomou o terceiro gol. Na verdade, o terceiro gol é logo no comecinho do segundo tempo. Depois tem a conversa no intervalo e tal, né? De fato, você volta com 0-2 e toma um gol de linha de passe do Cruzeiro, né? A gente, na verdade, esses números que o Vessone traz normalmente assustam e mostram que a coisa vem de longe, né? A vitória no meio de semana, na última bola, ela, como a gente falou, no dia seguinte aqui, é um alívio momentâneo. Sim. Que significam 3 pontos preciosos, mas foi uma vitória sobre o Vitória na última bola do jogo. Vitória que está... Então não era garantia nenhuma de melhora para o próximo jogo. E enquanto o Corinthians fica se perdendo na situação do novo técnico e tal, as rodadas vão passando. É a mesma situação do Fluminense, que tem um outro contexto fora de campo. O Corinthians tem mais pontos que o Fluminense, sim, mas são poucos pontos acima do Fluminense. O Corinthians, vamos projetar o próximo adversário. O Vasco reagiu numa situação, se não igual, parecida com a do Corinthians, certo? O Vasco reagiu com um conflito de poder gigante, briga na justiça pelo comando do clube, falta de investimento, falta de dinheiro, janela zerada, sem poder contratar, com um técnico interino, outro no bid lá, e o Vasco, de repente, nas últimas 5 partidas, ganhou 3, empatou 1 e perdeu 1. Já tem 2 vitórias seguidas, né? Com 3 vitórias nos últimos 5 jogos, 9 pontos, 10 em 15, com mais um empate, o Vasco respirou. O Vasco não é exemplo para o Corinthians, isso é uma coisa fortuita, aconteceu. Talvez até a presença do Pedrinho possa ter ajudado, porque é um cara com uma história no clube, como jogador, um cara sério, um cara que está tentando de alguma forma ali, e o técnico interino, não um que veio do Sub-17 anteontem para assumir o time, conseguiu de fato deixar o time mais competitivo, né? O Vasco... A citação do presidente, você percebe que é um Pedrinho acalmando o ambiente, isso, o outro... em vez de incendiar. Isso, exato. Eu acho que essa é a diferença básica. Mesmo que há uma semana, 10 dias, os torcedores foram lá arrancar o Pedrinho do carro, aquela coisa toda desesperadora, desde ali ele é comigo, deixem os jogadores, nós vamos tentar, calma, é pior vocês irem contra os jogadores, e ele está tentando
a duras penas, ligar o extintor de incêndio a cada semana, a cada jogo do Vasco. E teve uma reação. O Corinthians não percebe a existência de uma figura que possa colocar água nesse fogo, baixar o fogo. Pelo contrário. Então é uma situação bem complexa. Acho que a contratação de um treinador, neste caso, no caso do Corinthians, ela é muito necessária nesse momento. E a demissão do Antônio de Oliveira foi mais um capítulo de um clube sem rumo, né? Sem governo. Como os jogadores estão falando, os jogadores já estão falando, né? O Romero falou e outros já estão falando. É impossível, está transbordado para o campo. E como o campeonato não para, é uma sequência absurda, faltam 4 rodadas para o final do turno, essa estabilidade, ou melhor, essa instabilidade diária, ela vai ser testada partida a partida, né? São 2 jogos em casa, Criciúma e Grêmio, 2 jogos fora difíceis, Vasco e Bahia, até fechar o turno. Para ver se o Corinthians consegue virar o turno fora da zona, que seria um recibo, como o Vasco está fazendo. Como o Vasco agora tem a perspectiva de pelo menos virar o turno fora da zona de rebaixamento. Agora, fala. Você percebe só rapidamente em pequenos... Por exemplo, o Roberto toma um cartão besta contra o Inter, uma falta ali, a cabeça vai pirando, né? Final de jogo fica fora com o Atlético Paranaense. Ontem o Garro, por reclamação, final do jogo, toma o terceiro, tá fora em São Januário. Acho que no contexto de um clube organizadinho, com um pouco mais... Os caras não teriam tomado amarelo, por exemplo. Sim. Eu não tô falando que eles tomaram de propósito, tô dizendo que... Claro. Pode ter perdido a cabeça, ou quer saber, cara, eu tô pé da vida, já reclamo, respiro pelo menos uma rodada. Sei lá, cara. Então, são pequenos detalhes que vão levando o clube a uma situação como essa. E aí o Pablo Leite pergunta, agora eu pergunto a vocês, qual o técnico que vai chegar e fazer uma magia e transformar o Corinthians em um Real Madrid? Não é nem transformar em Real Madrid, né? Ele precisa ser um técnico que tire o time desse buraco, porque hoje não tem técnico, tem lá o menino... super. A questão é tentar colocar o trem no trilho de novo. Só isso, já é alguma coisa. Mas aí é o quê? O Carille? É isso? Mas não tem nenhum cheiro assim, porque, sei lá, quando o Diniz caiu, já tava. Cara, vamos trazer um cara diferente aí do que é o Diniz. É mais grave, não tem elenco pra isso. Quero ver a hora que chegar em agosto com Copas junto com o brasileiro. Olha o elenco do Corinthians. Então, não tem jogador para pôr em campo. O que acontece assim, tava lá entre Ramon Dias e Carille, ficou entre os dois. O Ramon esperando, o Corinthians tentando o Carille, como eu disse, aí vinha um lance, o Marcelo Teixeira faz a postagem do tipo, se vier aqui é com dinheiro, hein? Não fala isso, mas quis deixar claro que não ia liberar pela amizade e tudo mais. E aí fica nessa situação, não sai de um lado, não sai do outro. Fez proposta para esse, a gente quer agora estrangeiro e depois, não quer meu estrangeiro. Tem muita gente aí em rede social, eu tenho informação disso, aquilo, faz, 4, 5 dias que eu tô evitando porque é passar vergonha, porque você fica colocando, não, acho que é isso, hein? Aí vai lá, não é mais isso, hein? A culpa não é do cara, a culpa é deles que não estão sabendo o que fazer no dia a dia, eles estão perdidos mesmo nesse sentido, não tá fácil, não é o mercado que trata o Corinthians hoje como... Se o Palmeiras fizer um jogador, olha, o Flamengo, a chance desses caras mover o mundo para ir para esses dois clubes é enorme. Sim. O empresário, o advogado, o jogador, a família. E para o Corinthians hoje? Provavelmente, vou dar o exemplo do Carille, tá? Nem é isso. A esposa dele, o filho, você vai mesmo, cara? É mesmo? É sério? Você vai encarar lá? Pede bastante, hein? Pra valer a pena, hein? Uhum. E aí o cara ganha lá 400 do Santos, quero 1 milhão. Pô, mas 1 milhão? Cara, vocês estão me chamando pra essa loucura aí? É 1 milhão, pelo menos vai valer a pena financeiramente. Os Mancini da vida, o Mancini a vida inteira aceitou. O Grêmio tá pra cair. O Grêmio, milhões. Vambora. Tem cara que aceita, que é movido a esse tipo de desafio, se pagar bem, melhor ainda. Mas não é todo mundo. Então o mercado... O Wallace era jogador do Corinthians. Tava tudo certo com o Corinthians. A hora que o Matos pegou o telefone e ligou lá, mas o advogado, o empresário, o Wallace... Mas não pensaram uma vez, 1 minuto. Vou pro Cruzeiro. Na hora da bola dividida, foi pro Cruzeiro. E foi. Então... Mais emblemático que isso é o Cássio. Vou pro Cruzeiro. Isso.
Exato. Né? Isso, estava lá no estádio. Então, e é ainda a segunda folha mais cara do Brasil? É, a terceira, né? Terceira. Pelo que e assim, alguns detalhes nesse descomando, né, Vessone? Uma coisa assim, o Romero, que não atuou tanto pela seleção paraguaia, chegar em São Paulo, no estádio do Corinthians, onde ele é rei, ir para o banco para ajudar num jogo. Outra coisa é o Félix Torres, do Equador, que jogou contra a Argentina, um jogo duríssimo, assistiu o jogo inteiro. Jogou contra o Messi, contra o Lautaro, contra o Julián Álvares. O cara vem dos Estados Unidos faz um treino e vai jogar no Mineirão. Contra a primeira bola, o Matheus Pereira deu comeu o Félix Torres 1-0. Primeira bola do jogo. Não dá pro cara jogar. Por melhor que ele... Não dá pro cara jogar. O Gomes não foi pro jogo contra o Grêmio, né? Mas esse é o normal. Poderia ter ido. Mas isso é o normal, certo? Você tem que botar no banco para ajudar, tá faltando um, você traz. Foi o caso do Romero. Ajudou no Vitória. Mas ontem jogar com o titular, fora de casa, Mineirão, gramado fofo, contra um moleque que é esse Matheus Pereira, um azul. Primeiro, são detalhes, né? Mas o desespero é tal. Quem que é o técnico? Quem que falou pro Félix Torres, você vai pro jogo? Você falou tanto da questão dos cartões, 3 cartões, como essa situação de escalação, de indefinição, que me chamou muito a atenção. Eu falei, pô, o Félix Torres vai jogar hoje? Vai, primeira bola, cara. E ele jogou bem pra caramba contra a Argentina, só que há pouquíssimos dias, acabou de tomar uma bordoada. Viajou pra jogar no Mineirão de titular contra o Cruzeiro. Não faz sentido, cara. André Ferreira, se o Carille vier, ele volta para a Série B para jogar junto com o Santos e o Fluminense. O Carille, Carille tá meio num... Eu não falo, é o pitombeira, é não sei o quê. Um pouco feio até a situação. Bem feia. Eu não quero... Porque bem que você falou antes de mim, mas bem feia. Porque ele tá ali com o banner do Santos atrás, olha, ele não fala que é treinador do Santos, que vai ficar no Santos. Ele não nega que pode ir pro Corinthians, não nega que pode não ficar no Santos, não fala nenhuma das duas coisas e joga pro empresário dele. Assim, eu dirijo. Cara, se eu sou técnico, se eu sou presidente, sou torcedor do Santos, sinceramente, eu ia estar bem incomodado com uma situação dessa. Ô, meu amigo, fala logo que você é treinador nosso e vamos seguir o projeto Série B para você subir com a gente. Nossa senhora, ele não sai, ele é um pé em cada canoa. Por quê? Tá desesperado, provavelmente, para ir pro Corinthians, salário maior, bônus e não sei o quê, se fugir, aquelas coisas todas que você, quando o clube tá com a corda no pescoço, se aceita, né? O cara vai e se impõe, ó, eu quero isso de salário, eu quero levar minha comissão, eu quero minha multa, o cara se impõe, porque você tá fragilizado como clube. Só que quem tá no clube dele hoje, e aí no caso do Santos e do Santista, nós estamos falando dele ir pro maior rival, né? Você imagina, sinceramente... Não, chocante, né, Massa? Não, claro que não, mas essa é um pouco a situação do futebol brasileiro, né? Essa coisa aí, fica assim. E ele vai receber mais o Corinthians, mas quando? E assim, eu sei, o Santos não tá no melhor dos mundos, vai ganhar mais e tudo mais, mas... Mas não é pequeno o salário dele no Santos também, vamos falar... Não é, e a bucha, né, que ele vai encarar no Corinthians não é grande. Claro. E se não dá certo? Se ele chega lá e não acontece nada? Mas é também por isso que os treinadores brasileiros caíram no lugar onde estão. Entendeu? É por isso. Vai lá, fico aqui, fico lá, vem cá, vem aqui, não falo nem aqui, nem lá. E é isso. Né? Porque assim, vai tirar o Carille do Santos? Vai tirar o Carille do Santos. Então beleza, então é pra chegar pra resolver. O Corinthians tem que chegar lá e falar, quanto é a multa do cara? A multa do cara paga? Entendeu? Não tem também que ficar aí, conversa com o cara, se libera de graça, vem pra cá, pelo amor de Deus, somos amigos. Também é ridículo, né? Mas não vai ter agora... Entendeu? Para pra pensar. Pra colocar o Carille, tirar do Santos, 2,5 pau de multa. E tem 1.600, o Toro tá na casa dele esperando. Nós estamos falando de 4,1 pau para ter um treinador no banco. Porque ele não vai assinar a rescisão se não der o dele. Ele tá lá na casa dele, igual o Mano fez. Tá bom, vocês querem me tirar do bid para colocar aí o Antônio? Já pagaram no Cuiabá, tá bom, tô aqui em casa. E aí a sexta-feira foi chegando, acabando, faltando 4 segundos, entrou rescisão de um e entrou do outro. Porque pagou lá de um lado... deu a garantia para o Mano de um lado e pagou o Cuiabá do outro. Agora é a mesma coisa. O Antônio pode aceitar um parcelamento em 4 de 400. Pode, tá bom. Isso ele pode aceitar e assinar a rescisão. Mas hoje você tem 1.600 e 2,5. Tem 4.100 voando por aí, no caso do Carille, para ter um treinador. Tem hoje 4.100 ali agora, para disponibilizar agora.
Eu imagino que não. Eu sei, nessa situação, que o Carille já passou no Santos em outra oportunidade, com outra gestão, situação bizarra, né? Tipo, ser mandado tomar um pé nos fundilhos sem mais nem menos. Não, e agora? Nação corintiana, o negócio não tá bom no Corinthians, né? A situação não tá boa. Só que a gente olha pro futuro, não tem muito que ver de bom, na verdade é essa. O presidente do Corinthians, eu acho que ele não bota mais 3 meses, né? Esse atual Augusto Melo. Na verdade, se o Corinthians foi destruído, se os caras fizeram o que fizeram com o Corinthians, virou um clube financeiramente péssimo. Mas o presidente que entrou agora, vamos ser sinceros, né? 6 meses, o cara conseguiu o que era ruim deixar pior, pessoal. O que era ruim deixou pior, né? Aí isso reflete aonde? Como mesmo o Romero falou aí, né? Na entrevista, né? Dentro de campo. Reflete dentro de campo, tá aí, é consequência. Aí você diz, mas o time do Corinthians é ruim? Só o Corinthians tem a terceira folha salarial mais cara do futebol brasileiro. Vou repetir. O Corinthians tem a terceira folha salarial mais cara do futebol brasileiro. Esse jogador fazer isso aí, pessoal, vai a Minas, passa vergonha. Mas não é só em Minas não, tá passando vergonha em todo canto, né? Na Arena Corinthians, né? O Corinthians ganhou um jogo do Vitória no sufoco do último lance do jogo. Vitória é esse que vai ser rebaixado, vamos ser realistas, né? Aí eu sei que o torcedor corintiano diz, como a gente vai sair dessa situação, mas como? Só assim, farinha mágica? É pra gente já ir se acostumando, né, pessoal? E a tendência é piorar. Se o presidente não sair, se continuar o mesmo presidente, se outro que vier é o mesmo pensamento, só tem um jeito para o clube. É SAF. Se você torce pelo Corinthians, quer ver o Corinthians se reestruturando, tendo um clube gigantesco. Quando eu digo um clube gigantesco, não é só em torcida, não é só em número, não. Financeiramente, ter nome. Quando for no mercado, todo jogador quer vir jogar. Quando disser assim, tem uma proposta do Corinthians, o cara não pensar 2 vezes, quer vir pro Corinthians. Se você tá pensando, ver o Corinthians assim, SAF amanhã. Não é hoje não, amanhã. Tem que transformar em SAF, né? O que tá aí, presidente que... Vamos lá, vamos passar um filme na sua cabeça aí, torcedor. Presidente do Corinthians nos 20 anos. O que transformou o clube nesse caos que tá hoje, né? Zé Sanches, Duílio, Augusto Melo, inclusive era da outra chapa. Vocês ainda acreditam que tem gente no Corinthians que possa transformar esse clube numa potência? Eu não acredito mais. E a gente acreditava, né? Sei que muitos vão dizer, mas você tava torcendo por Augusto Melo, né? Ser presidente do Corinthians para ver se melhorava? Pois é. Até porque era oposição, né? Eu podia continuar no mesmo, né? Tinha que mudar para ver se as coisas melhoravam, né? Pois é. Piorou, pessoal. E tava ruim, piorou. Então, pé na bunda. A verdade é essa. Tem que ter pé na bunda, né? Tem que torcer pro clube se transformar em SAF urgente. Aí sim. Mas uma SAF responsável, pessoal. Não é como qualquer SAF. Você viu aí a SAF do Cruzeiro. Vamos citar aqui o Cruzeiro, que foi mais rápido, né? A SAF do Botafogo. O Botafogo, pessoal, tava pior que o Corinthians, né? Por isso, e o Botafogo se reestruturou, trazendo jogadores de qualidade, pagando suas dívidas, principalmente disputando títulos. O Botafogo não ganhou o Campeonato Brasileiro o ano passado porque jogadores sentiram, né? Nos últimos jogos, perdeu o campeonato, ganha, né? O Botafogo esse ano tá na frente, tá na ponta da tabela também, né? Acho que é o segundo ou é o terceiro colocado, né? Cruzeiro foi vendido, transformou em SAF. Ronaldo Fenômeno comprou, revendeu, tá se reestruturando, pagando dívida, contratando jogadores na parte de cima da tabela. Por isso que eu digo, tem que ser uma SAF organizada, saber como é essa SAF. Não é igual essa do Vasco, né, que foi um tiro no escuro. Mas eu acho que o futuro do Corinthians se passa pela SAF. Se não vier uma SAF, então, pessoal, esquece que vai ser difícil. Eles
esses que foram, esse que tá e os que lá estão, transformar o Corinthians num clube grande de novo, principalmente ter a honra de dizer que é corintiano e que os jogadores querem vir jogar no Corinthians, vai ser difícil, né? Treinador, sabe? O cara tá esperando a resposta aí, porque não tem dinheiro para pagar a multa, esperando a resposta para ver se ele consegue sair do Santos, né, Carille? Mas as redes sociais, as mídias, né? Alguns setoristas já começam a trazer informação aí, né? Dorival Júnior vai ficar livre no mercado. Poderia ser uma boa pro Corinthians. Com certeza, né? Acho que desses treinadores brasileiros é o melhor. Para você ter noção como tá o nível de treinadores brasileiros no futebol brasileiro. Dorival Júnior é o melhor. Foi pra seleção? Veio. Papelão. Os treinadores brasileiros, pessoal, são todos péssimos. São todos péssimos, né? São todos ultrapassados. Você não vê um sobressaia como treinador no futebol brasileiro, que é uma vergonha, né? Tantos treinadores que tem, os caras não estudam. É preciso vir os portugueses aqui no Brasil e dar aula pra eles, né? Mesmo os caras velhos, os portugueses velhos, mas os caras são estudiosos. Estão sempre se aperfeiçoando, né? O brasileiro não. E sentaram numa cadeira ali, sabe que hoje tá no clube, amanhã tá no outro, amanhã tá no outro, amanhã tá no outro. Relaxaram, né? Pois é, Dorival Júnior teria esse nome ideal para o Corinthians. Será? O que é que vocês acham? Deixe a sua opinião nos comentários. Mas antes, se inscreva no canal Bando de Loucos, deixa seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima, Nação Corintiana.